Essa Honda não perdoa erros. Não importa se tu é experiente, se acha que domina duas rodas desde moleque, se já pilotou tudo quanto é tipo de moto. Vacilou com ela, ela cobra. E cobra caro, viu? Hoje eu não vou falar dessas motos modernas, cheias de eletrônica para salvar tua bunda a cada 5 segundos. Não vou falar de ABS, controle de tração, modo chuva, modo cidade, modo me ajuda aí que eu não sei pilotar. Hoje eu vou falar de uma lenda que o mundo esqueceu. A CBR 1100XX Super Blackbird, a Honda que fez o planeta inteiro ter medo de velocidade. E olha que não é pouca coisa fazer a Europa inteira sentar para conversar sobre limitar a moto, hein? Para entender essa máquina, tu precisa voltar para os anos 90. Era uma época diferente, muito diferente. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha TikTok com moleque de capacete da Shark fazendo dancinha em cima de CB Twister. Nos anos 90, moto era coisa séria. Pilotar era coisa séria, e velocidade era coisa de quem tinha peito e juízo, não de quem queria views. Naquela época, a moto mais rápida do mundo era a Kawasaki Ninja ZX-11, uma brutalidade verde que mandava mais de 170 cavalos pro asfalto e chegava perto dos 280 km por hora. Todo mundo achava que aquilo era o limite da engenharia, que não dava para ir além sem a moto decolar tipo avião. Até a Honda chegar e falar, segura minha cerveja. E quando a Honda entra no jogo, meu amigo, a história muda de figura. Porque a Honda não faz as coisas pela metade, nunca fez. É tipo aquele teu tio que quando resolve fazer churrasco, faz para alimentar o bairro inteiro. Quando ela resolve brigar, ela vai para cima para destruir a concorrência. E em 1996, no Salão de Colônia, na Alemanha, ela soltou uma bomba no mercado mundial, a CBR 1100XX Super Blackbird. Só o nome já assustava. E não foi escolhido à toa, não. Super Blackbird vem do avião espião SR-71 Blackbird, o jato mais rápido da história da aviação. Uma máquina que voava a mais de 3.000 km por hora. Invisível, intocável, letal. Basicamente o primo rico da família que formou em Harvard. A mensagem da Honda era clara como água. Essa moto não foi feita para ir no mercadinho da esquina comprar pão. Motor de 1.137 cilindradas, 4 cilindros em linha, injeção eletrônica de combustível, coisa rara para a época em motos grandes, refrigeração líquida, mais de 160 cavalos de potência bruta saindo daquele motor. E a velocidade máxima? Quase 290 km por hora. Tu ouviu certo, 290. É quase a velocidade que o pessoal jura que faz na marginal de madrugada, mas dessa vez é verdade. Numa época em que a maioria das motos travava em 250, 260, a Blackbird passou de todos com folga. Ela não só roubou o posto de moto mais rápida do mundo da Kawasaki, ela humilhou a concorrência inteira. Foi tipo quando o Pelé fez 3 gols numa final de Copa do Mundo com 17 anos. Respeito. Mas não era só a velocidade que impressionava, não. Era a forma como ela entregava essa velocidade. A Blackbird era absurdamente estável em alta velocidade. O carenado foi desenhado em túnel de vento. Cada curva, cada detalhe aerodinâmico foi calculado para cortar o vento como uma faca quente na manteiga. Quando tu acelerava essa moto, ela não ficava nervosa, não ficava instável, não ficava tremendo tipo cachorro com medo de trovão. Ela simplesmente voava. E isso era perigoso pra caralho, porque dava uma falsa sensação de controle. Tu tava a 200 km por hora e parecia que estava passeando no parque. O vento mal batia no capacete, a moto mal vibrava. Aí tu olhava pro velocímetro e tomava um susto do caralho. Era tipo olhar pro relógio achando que é 8 da noite e perceber que já é 3 da manhã. Porque naquela velocidade, meu irmão, qualquer coisa vira tragédia. Um buraco na pista, uma rajada de vento lateral, um carro trocando de faixa sem seta porque o motorista tá no WhatsApp. Morreu. Acabou. Não tem conversa. Tua mãe vai ter que te reconhecer pela digital. A Super Blackbird não só quebrou recordes de velocidade, ela quebrou o silêncio da indústria. Poucos meses depois do lançamento, governos europeus começaram a ficar muito preocupados, porque a galera estava morrendo que nem mosca. Não era culpa da moto, era culpa de piloto irresponsável achando que era piloto de MotoGP só porque assistiu 3 corridas na TV. Mas a pressão política subiu forte. E aí aconteceu algo histórico que pouca gente sabe. As fabricantes japonesas e europeias fizeram um acordo, um pacto de cavalheiros, silencioso, não oficial. Tipo aqueles acordos de boteco que ninguém assina papel, mas todo mundo cumpre. Limitaram eletronicamente as motos esportivas a 300 km por hora.
Não foi por bondade, não foi por preocupação com o consumidor, foi porque perceberam que tinham criado um monstro, que tinham passado do ponto, que tinham criado máquinas rápidas demais para serem vendidas sem controle. E a Blackbird foi o estopim disso tudo. Foi ela que fez a indústria sentar e pensar: peraí, a gente está vendendo foguete com roda, isso aqui vai dar merda. Ela mostrou que dava para fazer uma moto de turismo esportivo, confortável, confiável e ao mesmo tempo absolutamente brutal. Dava para viajar de boa, dava para rodar no trânsito sem a lombar gritar de dor, dava para fazer aquela viagenzinha de fim de semana tranquilo, mas também dava para virar um míssil de quase 300 quilos a quase 300 quilômetros por hora. Era tipo ter um Golden Retriever que de dia brinca com as crianças e de noite vira lobo. E isso assustou muita gente, porque a linha entre o controle e o caos era muito fina. Fina demais, mais fina que a paciência da tua mãe quando tu chega tarde em casa. Agora vamos falar sério sobre pilotar essa máquina. Pilotar uma Super Blackbird não era sobre ego, não era sobre postar vídeo no Instagram com a legenda Vida Louca, não era sobre mostrar serviço para os brother, era sobre autocontrole. Essa moto exigia respeito absoluto, e quem não dava esse respeito pagava com a vida, simples assim. Imagina a cena, tu tá numa estrada vazia de madrugada, asfalto liso, visibilidade boa, nenhum fusca perdido na pista. Tu sobe na Blackbird, liga o motor, aquele som grave, encorpado, que faz teu peito vibrar e os cachorros da vizinhança latirem. Primeira marcha, segunda, terceira, a moto vai ganhando velocidade com uma facilidade assustadora. É tipo abrir uma torneira de velocidade. Quarta marcha, o vento começa a pesar no corpo. Quinta, o velocímetro já passou dos 200 e tu ainda tem uma marcha sobrando. Sexta marcha, acelerador aberto. 240, 250, 260, o vento tá tentando te arrancar da moto, tipo lençol no varal em dia de ventania. Teu corpo vira uma vela. Cada músculo do teu braço tá segurando o guidão com tudo que tem. 270, 280. Aí tu percebe que qualquer movimento brusco agora acabou tua vida. Um solavanco na pista, uma pedra do tamanho de uma bola de gude, um gambá atravessando. Não tem ABS moderno para te salvar, não tem controle de tração, não tem freio combinado inteligente, não tem nada. Tem tu, o asfalto e a sorte. E a essa velocidade, meu amigo, a sorte é o menor dos fatores. A Blackbird não conversava contigo, ela não mandava notificação, ela respondia, e a resposta dela era binária. Ou tu pilotava com respeito, ou tu virava estatística no Datena. Mas nem tudo na Blackbird era terror puro. Essa moto tinha um lado que pouca gente fala e que é muito importante. Ela era confortável pra caralho. Sério mesmo, o banco era macio, bem almofadado, tipo o sofá da casa da avó. A posição de pilotagem era ereta, relaxada. Nada daquela posição agressiva de superbike que quebra tuas costas em meia hora e te faz parecer uma interrogação ambulante. Dava para viajar 500, 600 quilômetros num dia e descer da moto inteiro, sem dor nas costas, sem dor no pescoço, sem parecer que tu foi atropelado por um caminhão. O motor era elástico, não precisava ficar trocando marcha toda hora no trânsito, tipo macaco pianista. Ela aceitava andar devagar numa boa, aceitava andar rápido, aceitava tudo que tu pedisse. Era tipo aquele amigo gente boa que topa qualquer rolê. Era uma moto para quem queria performance absurda, mas com cabeça no lugar. Para quem queria poder bruto nas mãos, mas sabia quando usar esse poder. Tipo o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só que em duas rodas, porque a maioria das motos de alta performance da época eram estrelas de uma nota só, ou eram rápidas e desconfortáveis de morrer, tipo dormir em cama de pedra, ou eram confortáveis e sem graça nenhuma, tipo assistir pente secar. A Blackbird era as duas coisas ao mesmo tempo, era o pacote completo. E por isso, ela conquistou um público muito específico. Não era o moleque de 20 anos querendo aparecer para os amigos da faculdade. Era o cara de 35, 40 anos, experiente, que já tinha tombado na juventude e aprendido a lição, que já tinha levado susto e percebido que osso quebrado dói pra caralho, que sabia o valor da vida e da própria pele, que queria uma moto rápida, mas que respeitava a máquina. Esses caras adoravam a Blackbird de paixão, porque ela entregava tudo o que eles queriam, mas cobrava respeito em troca. Era uma relação madura, de adulto. Em 2007, a Honda encerrou a produção da Super Blackbird. 11 anos de estrada. 11 anos sendo referência absoluta em velocidade e touring esportivo. E aí, ela sumiu do catálogo. Por quê?
Não foi porque a moto era ruim, longe disso. Foi porque o mundo mudou, o mercado mudou, as pessoas mudaram, e não necessariamente para melhor. A indústria começou a ir para o lado da eletrônica pesada. ABS virou padrão obrigatório, controle de tração virou padrão, motos começaram a ter 3, 4, 5 modos de pilotagem diferentes. Modo chuva, modo esporte, modo eco, modo não sei pilotar, me ajuda aí. A galera queria segurança, queria assistência, queria a moto tomando decisão por eles, tipo mãe superprotetora. E a Blackbird era crua demais para esse novo mundo. Ela exigia algo que estava ficando cada vez mais raro: maturidade. Exigia que o piloto soubesse exatamente o que estava fazendo, que tivesse noção clara dos próprios limites, que respeitasse a máquina de verdade. E isso não vende tanto quanto painel TFT colorido com Bluetooth para conectar no Spotify. Então a Honda focou em outras motos. A CBR 1000RR virou a estrela da marca. Mais leve, mais ágil, mais tecnológica, mais Instagram-friendly. A Blackbird virou peça de museu, mas para quem pilotou de verdade, para quem sentiu aquela máquina na pele, ela nunca foi esquecida. Nunca. É tipo aquele primeiro amor que tu nunca esquece, só que com um motor e 2 rodas. Sabe qual é a grande lição da Super Blackbird? Não é sobre velocidade pura. Não é sobre cavalos de potência no papel. Não é sobre ser a mais rápida da rua para postar no grupo do WhatsApp. É sobre respeito. Respeito pela máquina que tu tá pilotando. Respeito pelo asfalto debaixo das rodas. Respeito pela tua própria vida e pela vida dos outros que também querem chegar em casa. Porque toda máquina tem limite. E tu também tem limite. Por mais que teu ego diga o contrário. Pode ser uma Honda de 290 km por hora, pode ser uma CG 160 de 120 km por hora. O perigo muda de nome, mas a linha continua vermelha. E quando tu cruza essa linha, meu amigo, não tem eletrônica que salve, não tem ABS, não tem freio combinado, não tem airbag, não tem São Cristóvão que te segure. Tem só tu e as consequências das tuas escolhas. A Blackbird ensinou isso para uma geração inteira de motociclistas ao redor do mundo. Ensinou que poder sem responsabilidade é receita garantida para tragédia. Ensinou que velocidade é linda, é emocionante, é viciante até. Dá um barato do caralho. Mas chegar em casa inteiro, abraçar tua família, comer aquela janta da tua mãe, dormir na tua cama, acordar no outro dia, isso é melhor ainda. Muito melhor. Infinitamente melhor. Hoje, mais de 15 anos depois do fim da produção, a Super Blackbird ainda é lembrada com muito carinho e respeito. Tem gente que guarda a dela como relíquia sagrada na garagem, coberta com capa protetora e tudo. Tem gente que ainda pilota todo fim de semana religiosamente, tipo ritual. Tem fórum na internet só sobre ela, com uma galera que conhece cada parafuso dessa moto. Tem grupo no Facebook com milhares de membros trocando ideia, compartilhando foto, dando dica de manutenção. Tem canal no YouTube inteiro dedicado a essa moto. Porque ela marcou. Marcou quem pilotou. Marcou quem viu de perto. Marcou a indústria inteira. Ela foi a última grande moto raiz da Honda. A última que confiava no piloto antes de confiar na eletrônica. E isso tem um valor gigantesco nos dias de hoje. Porque mostra que nem tudo precisa de tecnologia para ser incrível. Às vezes, menos é mais. Às vezes, o melhor controle de tração é o teu punho direito sabendo a hora de dosar. Às vezes, o melhor ABS é o teu próprio freio e o teu próprio bom senso. E às vezes, a melhor assistência eletrônica é o teu juízo. Aquela voz lá no fundo da tua cabeça dizendo, não faz essa merda. Eu sei que hoje em dia tem moto mais rápida que a Blackbird. Tem Panigale V4 com 200 e poucos cavalos. Tem Hayabusa nova. Tem Ninja H2 que é literalmente um avião com rodas. Tem moto que faz 0 a 100 em menos de 3 segundos. Tem moto que tem até sensor de inclinação para ajustar o freio automaticamente na curva. Tem GPS integrado, tem câmera de ré praticamente. Tá tudo mais evoluído tecnologicamente. Mas eu te pergunto uma coisa, será que o piloto evoluiu junto com a tecnologia? Porque pelo que eu vejo na rua, a resposta é não. Porque a tecnologia pode te salvar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas uma hora ela falha, ou pior, tu confia demais nela e relaxa. Acha que pode fazer qualquer merda porque a moto te salva. E aí, meu irmão, aí é que mora o perigo de verdade. A Blackbird te obrigava a pilotar de verdade. E tu, que tá aí do outro lado da tela até agora, se tu curte moto raiz, história real, conteúdo sem frescura e sem mimimi, se inscreve agora no Linha Vermelha. Aperta esse botão vermelho aí embaixo com vontade, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
E compartilhe essa história com aquele teu amigo que acha que é piloto, mas só sabe dar voadeira na avenida e postar no Instagram com filtro e música do Travis Scott. Aqui a gente não romantiza a irresponsabilidade. A gente não aplaude o maluco fazendo wheelie no meio do trânsito. A gente conta a história de verdade. A gente fala a verdade nua e crua, sem passar pano. A gente respeita a máquina e respeita a vida acima de tudo. Se tu não tá inscrito ainda, tá perdendo conteúdo de qualidade e aprendendo zero sobre a cultura real de moto. Comenta aí embaixo, tu teria coragem de pilotar uma Super Blackbird ou tu teria juízo? Porque tem diferença, viu? Coragem qualquer um tem. Qualquer maluco bêbado tem coragem de fazer merda. Agora, juízo, aí é outra história completamente diferente. Juízo é para quem quer viver para contar a história depois. Valeu, guerreiro, até o próximo vídeo. E lembra sempre, a linha é vermelha, mas quem escolhe cruzar ela ou não é tu. A escolha sempre foi tua, sempre será tua. Escolhe bem, escolhe viver.